Boa noite, irmãos. É um privilégio estar com vocês, mesmo à distância, mas estar com vocês. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que está lá em Josué, no capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 9.
Você que está com a sua Bíblia aí, já pode abrir em Josué capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nesses dias em que nós estamos vivendo essa pandemia, talvez você esteja um pouco confuso e pensando, onde será que está Deus em meio a tudo isso? Mas Ele nos orienta a olhar para a palavra e sempre lembrar quem Ele é e que Ele continua cuidando das nossas vidas. Por isso, quando você olhar para esse texto, lembre-se de ser forte e corajoso e de lembrar de tudo aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra. Pastor José Pedro? Uma boa noite, nossos amados irmãos. Nós estamos diretamente da Igreja Batista Esperança, chegando até os seus lares, até os seus corações, com essa live, levando uma palavra de Deus para fortalecer sua vida, fortalecer o seu coração. Nós estamos ainda em recolhimento social, estamos cumprindo as determinações da lei, mas nós estamos, através desse meio de comunicação, levando a palavra de Deus até a igreja que está no seu lar. E o meu desejo, a minha oração é que realmente a tua vida possa ser edificada através daquilo que Deus permite que nós possamos transmitir através desse meio, Facebook e também do YouTube, até o seu lar. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus através de live e também as portas do nosso templo lá está aberta para aqueles que têm acima de 12 anos e menos de 60 anos e que estão gozando de boa saúde, possam vir louvar e adorar a Deus juntamente conosco. A nossa oração também é que essa epidemia, esse mal, ele termine o mais breve possível, porque a nossa saudade é muito grande. Tem irmãos aí que há mais de 100 dias nós não conseguimos ver, dar um abraço. Nós temos nos comunicado através dos meios sociais, através de uma ligação telefônica, e assim conversado, matado a saudade e também nos fortalecendo espiritualmente e mutuamente. Nós estamos aqui nesta noite, e juntamente está o nosso seminarista, o Jackson, que é o nosso promotor de missões, e nós queremos fazer aquilo que foi nos determinado pela ordem dos pastores e também pela convenção de que a gente compartilhasse e fizesse o lançamento também da campanha de missões da Pioneira, que é da nossa convenção. Ontem já aconteceu o lançamento, um culto abençoado através do meio de comunicação, e hoje nós queremos também fazer isso aqui no nosso templo, em nossa igreja, e para que você, irmão, também possa
estar engajado conosco nessa campanha de missões da Pioneira. O lema, ele parece meio estranho, né? Em momentos de pandemia, em momentos de recolhimento social, que as pessoas têm que ficar recolhidas, afastadas, mas o nosso lema desse ano é juntos. Eu também tenho um versículo bíblico e eu procurei reduzir um pouco do que foi comentado ontem no lançamento da campanha e eu vou reproduzir de uma forma resumida para que os irmãos tenham conhecimento, aqueles que não conseguiram assistir a transmissão. E o versículo que eu escolhi para nós meditar nessa noite e ver aquilo que a palavra de Deus nos fala, ele está em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí uma promessa do Senhor Jesus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nestes versículos, nós vemos que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Primeiramente, chamou-os para si, para que aprendessem sobre ele. Depois os enviou ao mundo e diz: vão, batizem, ensinem. E esses dois itens, batizando e ensinando, são partes específicas do processo do discipulado ao ganhar almas para o Senhor Jesus. E ele ainda acrescenta: todos os dias. Aqui o sentido é de o tempo todo. A comissão dada por Jesus não termina com o final desse evangelho. Isso foi apenas o começo. A continuidade cabe a cada um de nós. Os salvos em Jesus Cristo, os alcançados pelas boas novas do evangelho, que nos trouxe novas esperanças e luz para o nosso caminho. Lendo o presente diário de hoje, o autor fala sobre revelar. E em Lucas capítulo 8, versículo 16, a primeira parte, nós lemos: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca embaixo de uma cama. E ele conclui: entender a mensagem de Deus e não passá-la adiante é como ter uma vela acesa, mas impedir que ela ilumine. Então, se essa palavra de Deus chegou até nós, né, trouxe salvação, trouxe esperança, trouxe a certeza de um dia estar no céu com Jesus, a salvação, e que nós devemos ser luz, e luz para aqueles que estão nas trevas. Então nós não podemos ficar encolhidos, não podemos ficar ofuscados. E ontem, como eu já mencionei, aconteceu o lançamento da campanha de missões da Pioneira, onde muitos dos nossos líderes, eles se manifestaram. Primeiro, Mário Preto, falando pela GEVAM. Depois, a secretária executiva da Pioneira. Também, o senhor Milton Tellen, presidente da convenção, com palavras de desafios a todos os batistas do Brasil, para estarem engajados nesta campanha. E isso alcança também a nós. Pastor Samuel Esperandio, diretor da Pioneira, falou também sobre o tema não ser muito significativo, pois em tempos de distanciamento social, é momento de nós nos unirmos em prol da obra missionária.
E ele citou o versículo de João 20, 21. E diz que a paz de Cristo serve como parâmetro que une a todos nós. Então, estamos juntos, desfrutando a paz que Cristo nos oferece e que nos coloca juntos nessa missão de levar as boas novas de salvação a todo aquele que crer. Amados, mesmo em tempo de isolamento social, temos oportunidade e meios de levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para a salvação das pessoas. E o pastor Samuel também conclama o nosso envolvimento, o nosso comprometimento com a obra missionária, como a família e também como igreja. A missão é do Senhor Jesus Cristo. E como preletor, nesse culto de lançamento, nós tivemos o pastor Pascoal Piragini Júnior. Ele foi o preletor da campanha missionária, desse lançamento. E as palavras deles foram muito impactantes, né? E também falou sobre muito da nossa responsabilidade. Ele conclama que cada um de nós seja um missionário, que usemos nossos bens e recursos na obra missionária. As pessoas estão clamando e sedentas da palavra de Deus. E agora não é hora de parar, porque a igreja está fechada por causa da pandemia. A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas, o povo de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença nesta terra. Ele diz assim também, e conclama a cada um de nós: chega de assistir, é hora de ser parte desse avivamento que Deus está fazendo. Também fala, é tempo de a gente orar pelos perdidos como a gente nunca orou. Então isso significa orar mais ainda. É tempo de nós orarmos por missões como nunca se orou. Temos que intensificar também as nossas orações por missões, pelos missionários, em tempo de pandemia, em tempo de recolhimento. Nós temos que inventar como levar a palavra de Deus àqueles que estão perecendo, que estão morrendo, e muitas vezes muito próximo de nós. É tempo de falar de Jesus como nunca se falou. É tempo de chorar pelos perdidos como a gente nunca chorou. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Alguém de nós um dia já chorou por uma pessoa que partiu e que a gente pensou, mas não tinha uma caminhada com Jesus, eu não tive oportunidade, ou não deu, ou eu não falei para ela de Jesus, e agora ela partiu. É tempo de contribuir, e aí ele usa uma palavra também impactante. É tempo de contribuir sacrificialmente para sustentar esta obra e expandi-la nesse tempo de oportunidade. Porque se nós não fizermos isto, as pedras clamarão, e outros vão se levantar, e nós perderemos a bênção. E aí o desafio maior e final do pastor Piragini, ele diz assim: pare de só assistir, escute o que Deus está ouvindo, veja o que Deus está vendo, e entre com Ele nesse processo transformador. Amados, você que está no seu lar, que está assistindo, está ouvindo esse lançamento da campanha de missões da Pioneira, também aqui na nossa igreja, missões se fazem indo, missões se faz orando, e missões também se faz contribuindo. O que está ao meu alcance? O que está ao teu alcance desses itens mencionados? Você pode ir,
você pode orar, você pode contribuir. Que Deus nos abençoe e abra de uma forma muito especial o nosso coração, o nosso entendimento e nos ajude a fazer esses itens. E tem itens que nós podemos fazer: orar, também contribuir. Tempos são difíceis, mas é um investimento que nós estamos fazendo em vidas no momento que nós estamos contribuindo para missões da Pioneira. A GEVAM tem as pessoas preparadas e nós temos os recursos. Cada um de nós tem um recurso e vamos alcançar esses recursos para missões da Pioneira e alcançar de coração que Deus irá multiplicar em nossas vidas. Eu vou convidar o Jackson, o nosso promotor de missões, para orar por missões. Depois eu quero orar pela sua vida, orar pela igreja, orar pelos trabalhos, orar pela liderança da igreja e também orar pelos enfermos. Oremos. Ó Pai querido, entramos na Tua presença, Pai, para estar te agradecendo por essa oportunidade, Pai, de estar te representando aqui, estar abrindo o campo de missões, Pai, buscando ofertas para que esse campo seja mantido, Pai. Nunca na história esteve tão presente a necessidade de estarmos juntos, reunidos em oração, contribuindo, Pai, para levar a Tua palavra, Pai, pois o mundo está necessitado da Tua verdade, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. Este é o momento, este é a hora, Pai. Vamos juntos nos reunir, seja contribuindo financeiramente, Pai, seja contribuindo em oração, Pai, seja contribuindo em ação, Senhor. Nos capacita, Pai, nos orienta e nos guie nesses caminhos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós também queremos te louvar nessa noite. Agradecer a Deus porque mais um culto através de uma live nós podemos fazer, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Para louvor, Senhor, e adoração ao Teu santo nome. Senhor Deus, nós chegamos através desse meio de comunicação até os lares, Senhor Deus, onde nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes estão formando, Senhor Deus, a igreja em sua casa. Que o Teu Santo Espírito esteja fortalecendo, iluminando cada um, Senhor Deus, que eles possam realmente estar conectados com o seu coração, com o seu espírito, em prol do Teu santo e bendito nome. Que o Senhor Jesus seja glorificado, seja aceito como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Aqueles que já têm uma experiência com o Senhor Jesus, que nesta noite possam renovar o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor Jesus. E você, meu amigo que está ouvindo, se você não tem uma experiência com Jesus, aproveite, o tempo é agora, é oportuno esse tempo e também esse momento de a palavra do Senhor chegar até ao seu lar. Senhor Deus, abençoe também esta noite, abençoe o nosso seminarista, o Rodrigo, que vai trazer a mensagem, fala ao seu coração. Abençoe também o pastor Diego, que está aqui, o Lucas, a obreira Mariane, o seminarista Jackson, ó Deus, que tem se esforçado também, e contamos também, Senhor Deus, que Tu alcance da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu fortalecimento, da Sua sabedoria, para que eles também possam estar sempre conosco. Abençoa nossos irmãos, a nossa liderança, Senhor Deus, que estão em casa, ouvindo, assistindo. Ó Deus, nós também queremos interceder pelos enfermos. Os enfermos, aquelas pessoas da nossa igreja, ó Deus. Esteja visitando cada um, Senhor Deus, livrando, libertando da dor, da inquietação, passando a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, para que a enfermidade vá embora. E aqueles, ó Deus, que porventura estejam inquietos, Senhor Deus, ansiosos, preocupados com a pandemia, eles possam confiar em Ti
e saber, Senhor Jesus, que Tu também nos livra desse mal. E nessa confiança, Senhor, nessa esperança, nessa expectativa, nesta fé, que nós oramos e entregamos esse culto de louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Vou convidar o nosso grupo de louvor. Queremos dar uma boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. Dizer que é uma alegria poder estar aqui novamente, transmitindo essa live, e que ela possa chegar aos seus corações. Nós temos vivido dias um pouco difíceis, e quem sabe você, ou quem sabe pessoas que você conhece, pessoas que vivem uma vida cristã e que por algum motivo ou outro nesses dias tem talvez se afastado dos caminhos do Senhor. Eu convido você a orar pela sua vida, pela vida das pessoas que você conhece e que por algum motivo estão afastadas. Talvez porque não esteja mais frequentando a igreja, mas nós também devemos lembrar que nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos buscar a intimidade diariamente com o nosso Deus. E Deus é um rei, e um rei, ele não reina em meio trono e meia cadeira, ele reina por inteiro, e nós queremos dizer: Senhor, reina em mim, reina na minha vida, no meu coração, reina sobre toda a terra, amém? Você vai poder acompanhar a letra aí na sua casa, vai poder estar louvando justamente conosco. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ainda queremos continuar dizendo: Senhor, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar, Senhor. Que o Senhor possa continuar reinando nas nossas vidas, nas nossas famílias e nos nossos lares.
sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Reina novamente. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. De glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a vida, és a glória, Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Queremos agora também chamar as crianças nas suas casas, arredem o sofá agora, que a Mari vai fazer os gestos. Vocês podem nos acompanhar dizendo que nosso Deus é um Deus grandão. Vamos lá, os papais, as mamães podem ajudar em casa ali também, e nós vamos cantar. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem
saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas... Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Amém. Nós iremos ainda louvar o Senhor com mais um hino antes da mensagem. Você que está preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, será colocado na tela do seu celular, da sua televisão, o número da conta da igreja. Nós demos início à campanha de missões. Se você sentiu no seu coração de ofertar, de orar, também, quem sabe se Deus te chamar para essa missão, né? Glorificado seja o nome do Senhor Deus. Você pode estar fazendo agora esse momento, tirando esse momento para você fazer esse momento de dízimos e ofertas. E nós estaremos cantando ao Senhor, dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, com todo o meu ser, para o seu louvor. Que isso possa ser uma verdade, que não, na verdade não há no mundo nada melhor do que dia a dia trabalharmos por Jesus. Essa é a verdade. Nós temos uma missão aqui na terra. A nossa missão é ide e pregar e falar do amor de Deus às pessoas. Que você também possa estar fazendo, contribuindo, orando, e quem sabe se Deus te chamar para essa obra maravilhosa também. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor. Amém, Deus, obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pela missão que nós temos o privilégio de participar, que é ir levar o teu evangelho, Senhor.
Nós temos um chamado e que nós possamos obedecer a esse chamado. Cada cristão, cada pessoa que faz parte da tua família tem esse privilégio de participar da tua obra ativamente. Nós agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas e nós colocamos, Senhor, como meta no nosso coração de poder, como Convenção Batista Pioneira, alcançar a meta que foi proposta, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja tocando nos nossos corações e que nós possamos também ofertar, que nós possamos orar, contribuir de todas as formas possíveis. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração agora para receber a Tua palavra, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite igreja, boa noite irmãos, boa noite a todos que estão nos escutando em casa, através da internet, através do Facebook, através das oportunidades que Cristo nos deixou, nos dá, para poder ouvir da sua palavra, mesmo em meio a essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, nós queremos dizer que somos muito gratos a Cristo, por poder estar transmitindo a tua palavra, mesmo que de longe. Eu costumo dizer que a gente está longe, mas o coração está perto. Muito bem, visto o que foi falado hoje, visto que o pastor José Pedro falou encaixou muito bem com o que eu vou dizer, com o que eu vou tentar transmitir para vocês aqui, com o que Deus colocou no meu coração para falar para os meus irmãos. Sobre o nosso dever com a obra de Cristo, sobre o nosso chamado com a obra de Cristo, sobre o nosso trabalho com a obra de Cristo. Muito bem, como eu já disse, estamos em tempos de pandemia, tempos difíceis, e por que não dizer que estamos em tempos que Deus está revelando as suas palavras através desses tempos difíceis, pois estava escrito que nós teríamos tempos difíceis. Também estava escrito que em um certo momento nós buscaríamos coisas que enaltecessem o nosso ego, coisas que a gente buscasse que fosse para nós mesmos. E eu quero transmitir uma história. Na verdade, foi uma postagem que eu fiz esses últimos tempos. Eu costumo postar muitas mensagens como forma de evangelização. Para muitos eu mando uma mensagem, os que eu tenho telefone, mando uma mensagem na segunda-feira de manhã, para também evangelizar, e costumo também postar no Facebook, no Instagram, a palavra de Deus, para que eles fiquem com isso, as pessoas vejam a palavra de Deus, possam acompanhar, mesmo que de longe. Só que eu postei uma palavra esses dias que, ao contrário das outras palavras que eu costumo postar, não é de esperança, mas na verdade é uma palavra provocativa, é uma palavra que nos incita a pensar. E hoje eu quero dizer para os irmãos que nós vamos usar muito a Bíblia. Fiquem com a Bíblia na mão, a gente vai percorrer muito a Bíblia, tá certo? Os textos não são longe um do outro,
então a gente vai ter facilidade de achar. E essa palavra que eu postei, né, ela se encontra lá em 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E essa palavra, ela fala assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Em tempos de pandemia, em tempos em que as palavras do Senhor estão se cumprindo, isso soou muito forte no meu coração. Soou muito forte no meu coração. Então eu resolvi postar, porque realmente eu vejo isso acontecendo. E eu quero dizer para você que a gente deve ser a contramão do mundo, a contramão da sociedade. Nós devemos buscar, ao invés de repelir o Evangelho. Nós devemos ir ao encontro. Eu quero dizer para você que aqui nos jovens nós temos posso chamar de slogan, talvez uma frase de impacto para a gente colocar no Facebook, para fazer uma chamadinha para eles. E o nosso chamado está no nosso tonel, que é um púlpito nosso, que é o nosso tonel. Para quem não viu, lá está escrito Atos 29. Mas o livro de Atos só tem 28 capítulos. Mas é por isso mesmo. 29 por quê? Porque a mensagem está por trás desse 29. Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a missão não termina nos 12. O chamado não termina nos 12. O trabalho não termina nos 12. O trabalho ainda continua. E vocês sabem quem são os responsáveis de continuar esse trabalho? Somos nós. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que receberam o Senhor como seu único Senhor e Salvador. A missão não termina nos 12. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, lembrando sempre que a missão não termina nos 12, está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Os irmãos podem me acompanhar. Como eu disse, a gente vai trabalhar muito com a Bíblia hoje. Fiquem com a Bíblia na mão. E o texto fala assim, irmãos. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E eles foram ao encontro dele. Então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Verso 16. Os 12 foram esses: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que significa, ou aliás, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que o traiu. Eu gostaria de orar antes de eu começar a explanar esse texto, gente. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar e vamos pedir para Deus nos conduzir nessa palavra que Ele colocou no meu coração e que eu espero que toque o coração de vocês. Certo, irmãos?
Oremos. Amado Senhor Jesus, querido Deus, queremos agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Todas as coisas que o Senhor tem nos dado, as bênçãos, a misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. E hoje, através dessa palavra, pedimos que o Senhor transmita, através da minha boca, através do que o Senhor colocou no meu coração, uma mensagem para os nossos irmãos que estão em casa assistindo, para os nossos irmãos que estão aqui na igreja assistindo, e que eles possam sair daqui edificados, para entender qual é o chamado de Jesus para a sua vida. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Os irmãos devem estar se perguntando, mas ele não pregou sobre o chamado dias atrás? Sim, irmãos, preguei sobre o chamado. Eu quero dizer para vocês que isso está muito forte no meu coração. Muito forte no meu coração. Nós devemos fazer a missão. Como eu disse, a missão não termina nos 12. Nós devemos fazer a diferença. Então, sobre esse versículo, o versículo fala que Jesus subiu ao monte. Lá, ele queria ter privacidade. Então, o que aconteceu? Ele escolheu 12 homens para ficarem com ele e para serem enviados. É isso que o texto está dizendo. Ele chamou esses homens, simples homens, homens com características diferentes, ele chamou de apóstolos. E muito importante, a eles o texto está dizendo, ele deu autoridade. O texto fala, deu autoridade para expulsar demônios. Irmãos, se você agora fechar os olhos, refletir e olhar para trás, olhar para a sua vida, você consegue pensar quando foi o dia do seu chamado? Você consegue lembrar? Pense e reflita. Se você consegue lembrar, fique com isso na sua cabeça. Quando foi que você aceitou o ministério que Cristo te deu? O ministério pregando, o ministério tocando, o ministério cuidando da contabilidade da igreja, o ministério na cozinha, o ministério de servir, varrendo a igreja, o ministério de estar no banco da igreja, conversando com os novos irmãos que precisam de um ombro para chorar. Quando foi que você aceitou o seu ministério? Quero dizer para você que o meu foi único. Resumidamente, eu estava com o texto de Gideão na cabeça, onde Gideão, de 32 mil homens, Deus deixou ele com 300 homens para ir para a guerra. Porque Deus queria mostrar para ele que a força não estava nele, mas estava em Deus. Depois que eu escutei essa mensagem pregada pelo meu pastor, lá em Santa Cruz, eu não tive dúvidas. Larguei tudo e vim para o meu chamado. Aceitei o meu chamado, irmãos. E hoje estou aqui. Final do ano, se formando, aceitando o meu chamado. Qual é o seu chamado? Quero dizer para você que Deus escolhe a todos. A gente vai ver isso biblicamente. Não é porque a gente não tem um cargo no nome que Deus não escolhe a gente. A gente vai ver que Deus escolhe muitas vezes pessoas que quase nem aparecem. Basta a gente fazer uma pequena análise desses 12, alguns dos 12 que Jesus escolheu. As diferenças que existem entre eles. Vamos comigo então.
Mateus, capítulo 9, versículo 9, ele diz que chamou Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, um homem que cobrava impostos a mais para se lucrar daqueles necessitados. Jesus também chamou Pedro, e eu usei o versículo de Mateus 26, 73 para falar sobre Pedro. Pedro foi aquela pessoa que escolhida por Jesus, mas que negou Jesus 3 vezes. Em João 20, 25, Jesus fala sobre Tomé. Quem era Tomé? Tomé foi aquele cara que precisou ver para crer. Deixa eu ver as suas chagas. Jesus escolheu Tomé. Está lá escrito no texto que nós acabamos de ler. Jesus escolheu Tiago. Tiago, aquele cara que... Eu gosto muito de Tiago, porque ele é direto. Tiago fala fala muito da verdadeira sabedoria. Aquele que acha que é sábio, que demonstra a sua sabedoria através dos seus atos. Tiago 3 fala isso. Tiago não tinha. Tiago fala da nossa língua, que a nossa língua, ela é uma pequena fagulha, mas que inunda, que incendeia uma floresta. Tiago é muito bom. Veja, escolhido por Jesus, Tiago. Jesus também escolheu Bartolomeu. Quantas vezes você ouviu ou leu sobre Bartolomeu na Bíblia? Pouquíssimas vezes, irmãos. Pouquíssimas vezes. Mas vejam que ele foi uma pessoa escolhida por Jesus. E eu tenho certeza que ele fez muita coisa. Tenho certeza que ele fez muita coisa pelo Evangelho. Senão Jesus não teria escolhido ele. Jesus escolhe a todos. E Jesus também escolheu o discípulo que ele amava, João. Então, irmãos, a gente percebe a diversidade de pessoas simples. João, um pescador. Mateus, um cobrador de impostos. Eu não falei aqui aí, mas Lucas, um médico. Jesus escolhe todos. Nos dias de hoje, nós iríamos dizer que ele escolhe do Iapoque ao Chuí. Então, não temos desculpa para dizer que eu não sou escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu tenho uma responsabilidade com o Evangelho, com o meu irmão que está necessitando de uma ajuda. É isso que nós devemos entender. Perceba quantas diferenças. Mas Jesus não olha o externo. Jesus vai olhar o coração. O coração. Só que acontece, irmãos, que muitas vezes nós que somos pecadores, eu também sou um pecador, todos somos pecadores. E às vezes o inimigo fica na nossa cabeça dizendo, não faz isso, não faz aquilo. O inimigo, o diabo, é o pai da mentira. João 10:10 fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Muitas vezes ele coloca motivos na nossa cabeça para a gente não atender ao nosso chamado. E eu vou explicar isso biblicamente, irmãos. Biblicamente. Vamos caminhar comigo num capítulo antes. Marcos. Vamos caminhar comigo no mesmo capítulo, em Marcos 3, dos versos 1-6. Ali, Jesus estava falando sobre o sábado. Mas vejam o que estava acontecendo naquele momento. Eles queriam achar
motivos para acusar Jesus, para prender Jesus, porque ele estava falando no sábado. E o texto fala muito claramente que Jesus ficou zangado e triste com eles. Então Jesus estava ali tentando curar aquele homem, tentando mostrar a sua glória, tentando fazer os fariseus entender que eles deveriam aceitar o seu chamado, que não era o sábado que ia salvar a sua vida, mas sim a fé que eles têm ou deveriam ter no Senhor Jesus. Mas não. Eles não fizeram isso, eles fugiram do seu chamado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque ao invés de atentar ao seu chamado, eles ficaram pensando nos seus próprios interesses. Não foi o que eu falei isso no começo da nossa conversa? Que a gente vai buscar mestres que vão falar somente o que o nosso coração quer entender? É muito fácil, irmãos. É muito fácil. É isso que eles estavam fazendo. O versículo 2 de Marcos 3 diz que eles ficaram somente espiando com atenção para ver se Jesus realmente iria curar aquele homem no sábado. E o versículo 5 fala que eles não queriam entender. Eles não queriam, pois eles iriam, no contexto dele, ser prejudicados. Eles não entenderam o que Jesus estava fazendo, eles estavam fugindo. Vamos caminhar agora para o capítulo 4, dos versos 1 a 20. Nesse período, nesses versículos, fala da parábola do semeador. E a gente vai ver que a parábola do semeador explica muito de nós atendermos ou não atendermos ao nosso chamado. Jesus fala de atender o seu chamado, fala da semente naquele momento, e tal era a falta de entendimento daqueles que escutaram da mensagem, que o versículo 10 fala muito claramente, que eles não entenderam. Tal é a falta de entendimento do chamado para as suas vidas. Jesus está ali falando em parábolas para eles poderem tirar uma lição, mas não. Foram depois conversar com Jesus, perguntando o que significava essa parábola. Então, Jesus explica, irmãos. O versículo 15, Jesus explica. Sabe por que eles não entendem o seu chamado? Sabe por que aquelas pessoas que foram perguntar para Jesus, Jesus, nos explique isso. Sabe por quê? Porque no versículo 15, diz que aqueles que ouvem, aqueles que fogem do seu chamado, são como aqueles que ouvem, mas Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Eles até ouvem, mas a mensagem não fica no seu coração. Porque Satanás vai lá e diz que você escutou uma bobagem. Tem alguém querendo ganhar nas suas costas. Ele fez isso lá no começo, com Adão e Eva, dizendo que Deus estava mentindo para eles. Vejam, irmãos, como são as pessoas que fogem do seu chamado. O verso 17, outro motivo, porque as pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque ouvem, mas abandonam a mensagem, porque não criou raízes. Quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Gente, há poucos minutos eu falei das perseguições, quando eu introduzi essa mensagem. Por causa das perseguições e por causa do sofrimento,
muitos não aceitam o seu chamado. Muitos não dão aquele ombro para chorar. Muitos não vão na casa do irmão para visitar, para ver como é que ele está. Porque eu vou sofrer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Essa semana nós estávamos tendo na faculdade Epístolas Paulinas, e o professor falou uma coisa muito verdade. Paulo sofreu, e ele disse que por causa do seu sofrimento, ele vai para o céu. E o simplesmente fato de você crer em Jesus, você já vai estar sofrendo perseguição religiosa. Então não tem como a gente crer em Jesus e não ser perseguido. Temos que aceitar o nosso chamado. Seja você uma pessoa simples ou mais entendida. Seja você uma pessoa magra ou gorda. Seja você uma pessoa baixa ou alta. Seja você com uma autoestima, seja você com uma baixa estima. Jesus, Ele está te chamando. Ele está chamando você para vir edificar a igreja de Cristo. Está chamando você para vir aqui, se preciso, vir varrer a igreja de Cristo. Se for preciso, vir pregar aqui na frente. É isso que Jesus quer da sua vida e quer da nossa vida. Outro motivo de não entender o nosso chamado. Verso 19 do capítulo 4. Porque as pessoas ouvem, mas aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e as outras ambições. Estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Gente, irmãos, muito se sabe que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Muitos se sabem que ambições não edificam. Filipenses 4 fala que nós não devemos pensar somente nos nossos próprios interesses. Romanos 12 fala que nós devemos dar mais honra aos outros do que a nós mesmos. Filipenses 4 fala que nós devemos ter a mesma maneira de pensar que Jesus Cristo tinha. Quando nós pensamos somente na riqueza, não está certo. Coríntios 4,18 fala para nós não fixar os olhos nas coisas desse mundo, porque isso não vai nos levar para lugar nenhum, são irrisórias. Pensamos nas coisas do alto, aceitamos o nosso chamado, porque o tempo aqui é um tempo passageiro. Nós estamos aqui única e exclusivamente porque o nosso Senhor Jesus Cristo está me dando essa respiração, está dando a respiração para esses que estão aqui na igreja, está dando a respiração para você que está em casa, porque no simples estalar de dedos, Ele poderia nos levar, e Ele pode nos levar. Irmãos, eu quero que vocês aceitem essa mensagem com carinho, e que nós possamos fazer a igreja de Cristo crescer. A igreja de Cristo crescer. E que muitos sejam felizes aqui dentro, muitos sejam contentes, tenham vontade de ir para a igreja. Eu tenho muita vontade de vir para a igreja. Não só porque eu toco na bateria, não só porque eu estou aqui hoje, mas porque eu aceitei o meu chamado. Porque eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos amigos. Eu amo a minha igreja. Eu amo os meus irmãos. E, gente, a parábola do semeador fala muito que a semente não criou raiz. Pense se você fosse uma planta. O que seria a água para fazer você crescer? Não tem como uma planta crescer se não tem água. Em uma analogia, eu poderia dizer que a água é, óbvio, Jesus Cristo.
O mesmo Jesus que falou com a mulher samaritana lá em João 4,10. E ele disse que ele daria a água da vida. A água que pode fazer a semente brotar, que pode fazer a raiz entrar mais no fundo da terra, crescer. A água é Jesus Cristo. Mas aí a gente fala, mas eu não consigo ver Jesus materializado na minha frente. Jesus falou com a mulher samaritana, não é o mesmo tempo da mulher samaritana. Não podemos dar desculpa, irmãos. Mateus 25:40 fala que aquele que der um copo d'água para o mais humilde dos meus irmãos estará fazendo a mim. Eu tenho outras maneiras de ver Jesus, além de ajudar os meus irmãos. Eu posso ler a Bíblia. Eu posso conversar com Jesus através da Bíblia. Eu posso orar. Posso meditar com Jesus. Às vezes, eu simplesmente fico pensando. E essa mensagem veio através de um pensamento. Eu posso fazer o meu devocional e meditar no texto do devocional. Ou, como eu acabei de falar, ajudar aqueles que precisam. Porque Jesus está falando através daquele que precisa, através daquela Bíblia, através da sua oração, através do seu devocional e através de muitas outras coisas, através do louvor. Tenho que buscar Jesus. Tenho que alimentar o meu coração com coisas boas, porque a Bíblia fala que não é o que contamina, não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque o que sai do coração podem ser coisas ruins. Aceitem o seu chamado. Busquem Jesus. Ou melhor, busquemos Jesus. Visto isso, irmãos, nós vamos ver que a gente tem muitos motivos para buscar Jesus. Muitos motivos. Jesus, ele está sempre ao seu encontro. Assim como ele buscou os apóstolos, os primeiros 12. Porque o texto, lá no capítulo 13, do versículo 13, é muito claro. Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele quis. E sabe o que aconteceu? Eles simplesmente foram para perto dele. Não perguntaram por quê. E nós questionamos muitas vezes. Quanto eu orei para poder estar aqui? Quanto eu questionei Jesus? Sabe por quê? Porque eu acho que a minha vontade, às vezes, é maior que a de Jesus Cristo. Quando Jesus estava suando sangue, disse, Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Trocando por miúdos, Jesus estava dizendo, Senhor, está doendo muito, eu não sei se eu vou aguentar, mas Senhor, faça a sua vontade. E eu tive que ter uma prova de Deus para mim poder estar aqui. Eu sou como Tomé, que tive que ver as chagas de Jesus para poder estar aqui. As chagas de Jesus foi o texto de Gideão. O texto de Gideão que falou comigo, que me comprovou que eu estava aqui. Que eu precisava estar aqui. Então eu sou como Tomé. Jesus chamou os 12 e está chamando a cada um de nós aqui na igreja. Está chamando a você que já aceitou o chamado. Está chamando a você que está lutando contra isso. Aceite o chamado de Cristo. E irmãos, aceitando, vamos para perto dele. Assim como aqueles que aceitaram. Voltando para o capítulo 4 da parábola do semeador.
Assim como aqueles que ouviram, assim como aqueles que ouvem a mensagem e aceitam a mensagem e produzem grande colheita. Assim como aqueles que receberam a água da vida. João 4,10, a mulher samaritana. Esses foram as pessoas, esse foi um exemplo que eu achei para mostrar para vocês, daqueles que aceitaram o seu chamado. Foram as pessoas que não reclamaram, aceitaram o seu chamado. Seja varrendo, seja pregando, seja tocando, seja servindo. Pessoas diferentes, como Bartolomeu, que quase não aparece, mas que eu tenho certeza que fez um grande trabalho. Gente, eu tenho uma analogia muito legal. Eu gosto de tocar bateria. E vocês já imaginaram aonde fica a bateria aqui no palco? A bateria fica atrás de todo mundo. Agora, o pastor Diego sabe muito bem qual é a função da bateria no louvor. Eu não entendo muito de música, mas para mim a bateria é uma função muito importante. Mas ela está lá atrás, servindo. Outro exemplo que eu tenho muito claro na minha vida é o meu discipulador lá em Santa Cruz. Ele me discipulava. Ele me dava os textos bíblicos, ele me cobrava de ler a Bíblia. Mas na hora de fazer alguma coisa, ele estava lá fritando batata frita, para a gente poder levar para os irmãos. Ou para a gente vender. Gente, em qualquer lugar nós somos chamados. Em todo lugar nós somos chamados. Aceite o seu chamado. Não fique espiando, como aqueles fariseus, que queriam achar um motivo para prender Jesus. Aqueles, o texto fala que não queriam atender, que não queriam entender, que deixou Jesus zangado. Aceite o seu chamado. Então, gente, seja como as pessoas que aceitaram o seu chamado, aquelas mesmas pessoas que produzem uma grande colheita. Verso 20, do capítulo 4. E o texto fala que eles produziram uma grande colheita. Deixa eu ver se eu acho aqui. O texto fala que eles produziram uma grande colheita. Não estou achando na minha... Mas enfim. Eu lembro que o texto fala que no final, até 100 por uma. Seja como aquela mulher samaritana. Aceite o chamado. Receba a água da vida para que a sua raiz penetre na terra. Para que você fique forte com Jesus. Mostre a diferença que Jesus fez na sua vida. Aceite o seu chamado e faça o que Jesus manda. Conduza outras pessoas a aceitar o chamado. Mateus, capítulo 28, um texto muito conhecido. Capítulo 28, dos versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com você até o final dos tempos. Veja que riqueza de conteúdo tem esse versículo. Jesus aproximou-se deles e disse, assim como Jesus quis ficar perto, assim como eles também quiseram ficar perto de Jesus, lá no texto que nós estamos estudando, quando ele escolheu os 12. Jesus fala, vão, portanto, ele dá uma condição, ele não diz, se vocês quiserem, é uma ordem, vão
e façam discípulos. O texto está no infinitivo. Não é se vocês quiserem, não é se eu quero. É a nossa missão aqui na terra. A missão não termina nos 12, irmãos. E eu quero concluir, irmãos. O louvor já pode se preparar. Eu quero concluir com 3 palavras que o texto fala. O texto que nós estudamos, de Marcos 3, 13 a 19. Tem uma palavra que fala que vocês foram chamados. E eu dei uma pesquisada no chamado. O que quer dizer chamar no grego? Chamar no grego, ele quer dizer convocar. Ele quer dizer expandir o evangelho. Aceite o seu chamado. Jesus está convocando você para que você venha e expanda o seu evangelho, para que a igreja de Cristo cresça. Outra palavra que está lá que é muito importante é pregar. No grego, a palavra significa ser um arauto. O que é ser um arauto? É ser um mensageiro e um porta-voz. Existem outros significados, mas esses são os que mais me chamaram a atenção. Seja um mensageiro, um porta-voz de Cristo. Pregue. E por último, a última palavra que está dizendo ali, muito claro, que vocês receberam autoridade para expulsar demônios. E no grego, quando fala de autoridade, fala em poder físico mental. É uma universalidade. Ou seja, todos, sem sombra de dúvida, recebem poder. Recebem autoridade. Gente, aceite o seu chamado. Pregue com toda a autoridade. Nós vamos tocar uma música agora, que vai falar sobre o nosso chamado. E essa música, o último verso dela fala: há muito para fazer. Não há mais tempo de olhar para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Aceite o seu chamado. Seja um arauto de Deus. Expanda o seu evangelho. Pregue. Aceite o seu chamado. Certo, irmãos? Quero agora orar com vocês, enquanto a banda enquanto o louvor pode se posicionando. Vamos fechar nossos olhos, vamos olhar para o nosso interior, vamos olhar para a nossa vida, e eu vou orar com vocês. Querido Senhor Deus, amado Senhor Jesus, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor coloque no nosso coração a mensagem que foi falada hoje. Coloque no nosso coração a sede de aceitar o nosso chamado. Coloque no nosso coração a vontade de ir e fazer discípulos, assim como uma ordem que o Senhor nos deu. Coloque no nosso coração o amor pela tua igreja. E que nós, aqueles que somos os escolhidos pelo Senhor, possamos fazer a diferença nesse mundo. Possamos fazer o que o Senhor nos manda. Aceitar o nosso chamado, pregar com autoridade. Façamos nós o que Cristo nos manda. Façamos nós a vontade de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecidos, nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela palavra, ao
Rodrigo. Que Deus abençoe a sua vida, Rodrigo. Saber que todos nós temos um chamado e precisamos ser obedientes ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Convido você a louvar com nós, você vai poder acompanhar a letra aí na tela do seu celular, da televisão. E nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando mais uma semana aí, que possamos seguir firmes nessa luta contra esse vírus que tem assolado tantas vidas, e que nós possamos continuar como igreja clamando ao Senhor por cura, e que os médicos também possam estar descobrindo isso aí e cuidando da vida de cada irmão que faz parte dessa igreja, cada pessoa que tem acompanhado a live semana após semana da sua casa, que nós possamos sim ser fiéis, firmes em Jesus Cristo, sabendo que nós temos um propósito aqui na terra. Que Deus abençoe essa semana, nós estaremos orando e após o pós-lúdio, encerrando esse culto. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque um dia o Senhor nos chamou para fazer parte da tua família, Pai, chamou para que nós pudéssemos participar dessa missão de levar o teu evangelho a cada coração. Nos abençoe e nos encoraja, Senhor, a participar da tua obra. Senhor, abençoe mais uma semana, que você possa estar indo à frente, enviando os teus anjos, e que nada de mal nos aconteça. Continuamos clamando pelo Brasil, pela nossa nação, pelo Rio Grande do Sul, por Ijuí, por essa igreja, Pai. E que o Senhor possa restaurar cada coração, cada lar. Pedimos a cura também desse vírus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja operando, abençoando a vida dos médicos que estão correndo atrás disso aí. E, Pai, que nem uma pessoa venha passar necessidade, dificuldades. Que nós possamos, Senhor, como igreja, fazer a nossa parte também. Nos abençoe, nos guarde com uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.